Olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Aqui quem fala é o Ricardo Sodré Andrade e eu gostaria de iniciar esse vídeo dizendo que a minha proposta é criar alguns pequenos vídeos ensinando procedimentos de tecnologia que sejam úteis para a nossa profissão, para o nosso dia a dia. E esse primeiro vídeo, na verdade, é para ensinar a instalar um ambiente de testes para poder, nos próximos vídeos, vocês conseguirem experimentar as ideias e os aplicativos e as possibilidades que eu quero apresentar para vocês. Neste primeiro eu quero mostrar para vocês o procedimento de instalação de uma máquina virtual usando o VirtualBox, que foi adquirido pela Oracle, agora é um produto da Oracle, e eu já acessei aqui no Firefox. O endereço é esse, virtualbox.org. Vocês vão acessar, essa é a página inicial, e vão baixar o VirtualBox 5.1, que é a mais nova, neste momento que eu estou fazendo o vídeo. Tem versão para Windows, para Mac, para Linux, para Solaris. Vocês só precisam baixar a versão mais adequada para o sistema operacional de vocês, fazer a instalação. No Windows é muito fácil, avança, aí no final conclui a instalação e ele está lá instalado. Nos outros sistemas também, se vocês utilizam Mac, utilizam Linux, não vai ser difícil, vocês já sabem como é que faz. Não será difícil para poder fazer a instalação. Eu já tenho ele aqui instalado. Essa é a primeira parte que precisa, instalar o VirtualBox. A segunda é baixar a imagem do Ubuntu Mate, que é a versão que eu vou utilizar, é a que eu utilizo no dia a dia. É o Ubuntu Mate. Opa, aumentei aqui a tela sem querer, maximizei. Vocês vêm aqui, esse é o endereço ubuntu-mate.org. Em download, escolhe a versão 16.04.1 LTS, ou a mais recente que tiver no momento que você estiver assistindo o vídeo. Eu vou utilizar 32 bits, clico aqui, e tem duas possibilidades, via torrent ou via direct download. É gratuito, se você quiser dar uma gorjeta para o projeto, tem aqui as opções, mas não é obrigatório. É só baixar esse arquivo aqui, que eu já baixei, está aqui em meus downloads. Já baixei ele, ele tem 1.7 GB. Deixa ele guardadinho. E depois que você fizer esses dois procedimentos, instalar o VirtualBox e baixar o Ubuntu Mate, a imagem, você já terá tudo o que precisa para instalar o nosso ambiente de testes para este e para os próximos vídeos. Então a primeira coisa é abrir o Oracle VM VirtualBox. Se você quiser entender melhor o que é uma máquina virtual, você procura na internet por máquina virtual ou virtual machine, mas basicamente é instalar um sistema operacional dentro de uma caixa no seu computador, e é como se fosse um computador dentro do seu computador, e tudo que você fizer nele não vai afetar o seu sistema operacional. Então nós podemos fazer testes, nós podemos errar, nós podemos instalar, remover, e não vai afetar em nada o seu sistema operacional, nem vai danificar ele. A primeira coisa que nós vamos fazer então é criar uma nova máquina virtual, que eu vou chamar de Ubuntu Lab. Como eu baixei a 32 bits, eu vou marcar aqui Linux e vou avançar. Eu tenho uma quantidade de mais de 12.000 MB de RAM, ou 12 GB, e eu tenho que alocar, dizer quanto eu quero de RAM para essa máquina virtual. Eu vou deixar 4 GB ou 4.096 MB de RAM, aumentei aqui um pouquinho, cerca de 1/3 do que eu tenho no total. Avanço. Vou criar aqui um disco rígido virtual, que é como se fosse um HD, só que não é físico, é virtual, para você utilizar nesse computador virtual que você está criando. Deixo a opção padrão, VDI. Deixo o padrão dinamicamente alocado. E aqui no tamanho do HD, eu vou deixar 12,5. E vou salvar, clicando aqui nesse íconezinho, na minha partição de dados. Você pode guardar onde você quiser,
Você pode deixar nos meus documentos, na área de trabalho, em uma partição do seu computador. Eu pessoalmente vou colocar aqui porque meu ambiente de trabalho precisa disso. Salvo e crio. Então eu tenho aqui a minha primeira máquina virtual, meu computador virtual, onde eu vou fazer todos os testes. E vocês vão ter a de vocês também para acompanhar todos os próximos vídeos. E a segunda coisa a ser feita agora, antes de iniciar a máquina, é vir aqui em configurações. Lembrem que nós baixamos a imagem do Ubuntu Mate. E eu venho aqui em armazenamento, na controladora IDE. Está aqui vazio, é como se fosse um drive de CD e de DVD. E eu vou dizer que onde está vazio, vou escolher aqui, selecionar arquivo. Vou escolher aquele Ubuntu Mate que eu baixei, como se fosse um CD de verdade, mas é um CD virtual no drive virtual do computador virtual. Pronto, já configurei ele. É como se eu tivesse colocado o CD, o DVD de instalação do Ubuntu no drive e inicio. Ele vai ficar numa telinha pequena, não vai aumentar mais do que isso por enquanto, porque ele não tem ainda os drives de vídeo para poder deixar em tela cheia. Mas nós vamos fazer passo a passo aqui para você deixar o seu ambiente funcionando. E é interessante perceber que na máquina virtual você pode criar outras máquinas, instalar o Windows, instalar outros tipos de Linux e fazer teste nessas máquinas se você quiser. Mas para o nosso objetivo aqui, nós vamos instalar uma versão do Ubuntu Mate na máquina virtual. E aqui já estou na instalação. Escolho o português do Brasil e instalar. Bom, vocês podem continuar com a versão português do Brasil, mas eu vou deixar em inglês mesmo. Acho que vai ser, mas apesar de estar em inglês, as opções vão ser sempre iguais. Marca as duas. A primeira é para ele instalar as atualizações. Enquanto instala, ele vai baixar da internet e vai instalar, para deixar já o sistema com todas as últimas versões dos softwares. E a terceira são software de terceiros, para gráficos, hardware de Wi-Fi, flash, MP3 e outros tipos de mídia. Deixa marcado para ele baixar os codecs e tudo que pode ser necessário depois. E continua. Em alguns momentos aqui da instalação, eu vou adiantar o vídeo para vocês não esperarem tanto quanto eu estou esperando. Ele deve demorar um pouco para fazer a instalação, porque afinal de contas é um sistema operacional completo que nós estamos instalando na máquina virtual. Então eu vou fazer isso. Vocês não vão precisar esperar o tanto quanto eu espero. Temos aqui agora uma pergunta, o tipo da instalação, deixa o padrão. Não se assustem, ele vai dizer que vai apagar o disco, mas é o disco virtual da máquina virtual, não é o seu HD, fique tranquilo. E apenas mande instalar, que está tudo certinho. Ele vai pedir uma confirmação, é só mandar continuar. A outra pergunta que ele faz aqui agora é qual o seu fuso horário. Eu vou marcar aqui Bahia e mando continuar também. Essa outra opção aqui, ele pergunta sobre o layout do teclado. Ele tenta reconhecer automaticamente qual é o que você está usando, mas aconteceu uma coisinha aqui na minha tela, por conta do drive de vídeo não está configurado automaticamente, e sem ver o avançar, ele só tem um back. E o que é que eu fiz aqui? O que é que eu faço aqui? Eu clico, seguro, não largo, venho para cá, solto e aperto Tab. Ele vai selecionar o botão do lado e eu dou Enter e vou avançar.
Agora ele pede o seu nome, que é o primeiro usuário do computador. Ele pede uma senha. Vou fazer aqui a mesma coisa, clico, seguro no back, tiro para fora e solto. Aperto no teclado Tab e dou Enter. E ele vai começar a instalação. Agora precisa de um pouco de paciência. Ele vai instalar o sistema operacional no seu HD virtual, da máquina virtual. E vamos esperar um pouco até finalizar. A instalação então se completou. Ele pede para reiniciar o computador, mas na verdade ele está falando do computador virtual. Nós vamos clicar aqui em reiniciar. Ele pede para remover o CD de instalação e apertar Enter. Só precisa apertar Enter nesse caso. E aqui estamos na nossa máquina virtual. Eu vou acessar aqui usando a senha que eu coloquei lá na instalação. E vocês vão perceber que eu tenho um mini Ubuntu Mate dentro do meu Ubuntu Mate. Eu vou aqui maximizar. E vocês percebem que ele inicia. Essa é a tela de inicialização. Vou fechar. E eu preciso fazer com que essa tela fique do tamanho da tela do meu computador. Nós vemos aqui em dispositivos, inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Ele vai aparecer essa tela pedindo para fazer um autorun. Eu vou deixar OK e vou permitir ele executar. Ele pede a senha. Vou escrever aqui yes. Ele faz uma pergunta. O que ele está fazendo aqui são instalar módulos de comunicação entre a sua máquina e a máquina virtual. E pronto, funcionou. Então vou aqui ejetar o CD da imagem de adicionais e eu tenho o meu ambiente. Depois é bom dar uma olhada aqui. Vocês podem ver formas de visualizar, por exemplo, tela cheia. Ele fala aqui que para sair da tela cheia você pode usar o Ctrl F. E vejam, eu estou usando em tela cheia o sistema operacional como se fosse o meu. E é esse ambiente aqui que nós vamos utilizar para poder fazer todos os procedimentos dos próximos vídeos. E eu vou tirar aqui usando Ctrl F. Opa! Não funcionou o Ctrl F, mas se eu descer aqui tem umas opções e eu vou clicar aqui. Pronto, ele já não está mais maximizado. Vou diminuir aqui um pouco. Se você quiser atualizar seu sistema, você pode vir aqui em preferências ou administração, desculpe, em administração e atualizar. Em português vai estar com o nome atualização do sistema. Ele deve ter algumas coisas para poder atualizar aqui, como apareceu. 66, quase 67 megabytes. É só fazer a instalação. Ele pede a senha. E você vai deixar o seu sistema preparado para os próximos vídeos. Então, por hoje é só. É isso que eu queria que vocês fizessem. Essa instalação da máquina virtual. E depois que terminar essa atualização, vocês podem vir aqui no cantinho e desligar a máquina. Se ele não desligar por algum motivo, vocês podem sempre vir aqui, desligar por ACPI e vai funcionar. Ele vai desligar a sua máquina virtual. Você pode até minimizar ela
e deixar a máquina funcionando ali minimizada, o seu sistema operacional portátil de testes. Então, até o próximo vídeo, um grande abraço para vocês, fiquem bem, tchau.